Convidamos também o professor universitário, mestre pela UFMG e doutorando pela USP, Reinaldo Belli. Professor titular da USP, Régis Fernandes de Oliveira. E o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Sidney Stanislau Beraldo. Iniciando este painel, ouviremos o presidente da mesa, doutor Sérgio Pessoa. Boa tarde a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer aqui ao professor Onofre, meu caro amigo, quem tive a honra de suceder na Advocacia Geral do Estado. É uma oportunidade singular, uma mesa com brilhantes expositores, professores respeitados e que tanto admiramos. Estar aqui representando a Advocacia Geral do Estado e no ambiente do Tribunal de Contas é sempre uma alegria muito grande, porque é uma parceria institucional que nós, dos órgãos de controle, Advocacia Geral, órgão de controle interno, do ponto de vista jurídico, de apoio às políticas públicas e que se busca segurança jurídica, a interlocução com o Tribunal de Contas é sempre fundamental, porque auxilia a execução das políticas públicas, sobretudo sob a vertente constitucional da vantajosidade das políticas públicas, de uma análise de auditorias com efetividade, o que é fundamental e tem sido fundamental para o aperfeiçoamento no Estado de Minas Gerais das políticas públicas que vêm sendo empreendidas. Eu vejo aqui a presença dos conselheiros Sebastião Elvés, conselheiro de hoje, de sempre, uma referência para todos nós em Minas Gerais, e o conselheiro Cláudio Terrão, nas pessoas dos quais parabenizo a iniciativa do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as faculdades de Direito da UFMG e da USP, o Instituto de Direito Financeiro, realmente por debater temas tão palpitantes que envolvem o direito financeiro, que é realmente indispensável hoje para a execução dos orçamentos públicos. Nós temos hoje aqui na mesa os professores Reinaldo Belli, o professor Régis Fernandes de Oliveira e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Sidney Beraldo. Eu passarei aqui, inicialmente, a palavra ao professor Reinaldo Belli, que é professor de Direito Financeiro, Direito Tributário e Processo Tributário da Faculdade de Direito de Contagem, que vai falar sobre gastos públicos e imunidade recíproca financeira. Com a palavra, o professor Reinaldo Belli. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o eminente advogado-geral do Estado de Minas Gerais, doutor Sérgio Pessoa, presidente destes trabalhos. Cumprimento o eminente conselheiro Sidney Beraldo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumprimento na pessoa dele todos os professores, meus professores aqui presentes, na pessoa do professor titular Régis Fernandes de Oliveira, meu professor, por isso aumenta a minha responsabilidade de aqui me dirigir aos senhores. Cumprimento as mulheres aqui presentes, nas pessoas das procuradoras do Ministério Público de Contas de Minas, doutora Maria Cecília, e de São Paulo, professora Hélida Graziane Pinto. Cumprimento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nas pessoas do conselheiro Cláudio Terrão e do conselheiro Sebastião Elvésio, e a todos de modo geral. Boa tarde a todos. Eu vou me dirigir aos senhores e às senhoras para falar de um tema que perpassará um pouco pela palestra que ouvimos há pouco do eminente conselheiro Edilberto Pontes Lima, a quem cumprimento pela brilhante exposição. Falarei sobre imunidade recíproca financeira e gastos públicos e, para tanto,
farei uma introdução a respeito de federalismo e estrutura lógica das normas de gastos públicos, para então passar para casos concretos que nós estamos vivenciando e algumas soluções que eu proponho aqui ao debate, o que passo a fazer imediatamente. Como muito bem colocou o eminente conselheiro do nosso estado do Ceará, mais cedo, federalismo pressupõe, assim aprendi ainda nas aulas de Teoria Geral do Estado, com o professor Onofre, há alguns anos, que não vou revelar para não revelar a idade, professor Onofre, lá na Faculdade de Direito da UFMG, pressupõe a evasão de poder. E quando nós dizemos em evasão de poder, é preciso estabelecer um pressuposto de que a descentralização administrativa não se equipara ao poder por uma razão singular. E aí precisamos definir um conceito de poder, que é o com o qual começarei e com o qual terminarei. E adoto o conceito de Milner, Jean-Claude Milner, para quem o poder constitui um dispositivo socialmente reconhecido que tem a capacidade de criar regras jurídicas. Quer dizer, criar direito novo. É muito distinto da autoridade que cumpre o direito que o poder criou. Essa é a distinção, seja por adição, supressão, modificação, não importa. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário são poderes pela aptidão de alterar o ordenamento jurídico do Estado nacional de que se discuta. E, no âmbito do federalismo, o pressuposto é que o núcleo de poder, portanto, a aptidão de criar normas jurídicas, é atribuído não apenas à União Federal, mas também aos Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E, em matéria de gastos públicos, que é o recorte que estabeleço para esta minha proposta de exposição, criar regras jurídicas é fazer decisões alocativas de recursos, fazer uma decisão a respeito da destinação do recurso para A, B ou C, e não simplesmente executar o gasto de um recurso determinado por outra autoridade, porque, assim fazendo, estaremos diante de uma mera descentralização administrativa. Adotado esse pressuposto, nós sabemos que a forma de construir o Estado federativo é bastante variada, planeta afora. Nós temos países que priorizam a autonomia para a garantia do federalismo e a evasão do poder, e temos formas federativas de Estado que valorizam a lei da participação, algo também já discutido horas atrás aqui. Mas a verdade é que, de um jeito ou de outro, nós temos, no âmbito da Constituição do Brasil, a garantia de evasão de poder em matéria de gastos públicos também por um critério de subsidiariedade, que não significa meramente delegar às instâncias de menor abrangência territorial aquilo que seria mais eficiente. Não é apenas um critério de eficiência, mas um critério também de limitação do poder central na regulação daquilo que poderia ser feito por municípios ou aquilo que poderia ser feito por estados. E, assim fazendo, nós estamos colocando uma limitação ao poder central de determinar gastos. E eu queria chamar a atenção nessa minha exposição a uma relação jurídica específica. Se nós temos no âmbito horizontal um controle de poder para poder entre Executivo, Legislativo e Judiciário, e temos no âmbito vertical um controle de poder entre municípios, Estado, Distrito Federal e União Federal, há uma relação muito especial em matéria de gastos públicos, que também já foi objeto de explanação aqui mais cedo, que eu diria chamar de transversal entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo de Estados e municípios. Não é nem de Poder Executivo para Poder Executivo e nem de Poder Legislativo para Poder Legislativo. É do Congresso Nacional para Estados e municípios. Por quê? Exatamente porque nós temos, em matéria de gastos públicos, uma submissão a uma dupla normatividade da prescrição jurídica, aqui já passando para esta segunda etapa. A dupla normatividade pressupõe uma lei institutiva da despesa e uma lei orçamentária que funciona como uma autorização para que o Poder Executivo administrativamente execute aquela lei institutiva de despesa. Vejam, portanto, que não é porque apenas o ente da federação de que se trate, numa relação legislativo e executivo, que pode estabelecer o orçamento, que, por si só, se garanta àquele ente da federação a capacidade institucional, o poder de criar normas jurídicas em matéria de gastos públicos. Porque nós temos normas prescritivas de gastos públicos fora do orçamento. Na verdade, é o contrário. O orçamento inicia compilando dotações para o cumprimento das despesas obrigatórias. E, por isso mesmo, nós observamos, no âmbito do Congresso Nacional, uma proliferação enorme de matérias nas mais variadas áreas da administração pública,
em que se determina gastos públicos para implementação pelos governadores do Estado, pelos prefeitos municipais, estabelecendo um comando direto do Congresso Nacional para prefeitos e governadores, que são quem tem a responsabilidade pela gestão orçamentária. E, por isso mesmo, nós chegamos a uma relação transversal do Congresso Nacional a esses poderes executivos. E, deixando de lado o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que prescrevia a possibilidade de uma série de leis complementares para regular a cooperação nacional entre União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, a União Federal, por meio do Congresso Nacional especificamente, passou a emendar a Constituição. Talvez o direito financeiro, nos últimos anos, seja o maior campeão em matéria de emenda à Constituição, e passou a editar leis ordinárias estabelecendo determinações de gastos públicos. De tal forma, determinações, como veremos nos exemplos progressivos que fornecerei logo a seguir, que se tornou direito subjetivo de várias pessoas, inclusive servidores, o recebimento daquele valor, passível até de controle jurisdicional posterior. Mas a origem do projeto constitucional de federalismo financeiro e garantia do poder continha limites muito bem especificados no texto constitucional. Nós tínhamos uma vinculação originariamente apenas à educação, veio por reforma constitucional a vinculação mínima de recursos à saúde. Nós tínhamos uma disposição no artigo 39 claríssima, no sentido de que quem trata de direitos de servidores é o ente da federação por meio da instituição do regime jurídico único, algo que agora ficou complexo com essas leis dos pisos. E tínhamos as transferências constitucionais obrigatórias em matéria de receita pública como a garantia da autonomia financeira dos entes federados, por meio da qual poderiam exercer a sua política e a sua margem de liberdade para fazer escolhas públicas de alocação de despesas aqui ou acolá. Um projeto constitucional, portanto, muito bem desenhado. E se nós já ouvimos, em várias exposições, inclusive do professor Onofre, sobre uma desconstrução do sistema de arrecadação pública por impostos para transitar para o sistema de arrecadação por contribuições, depois a desvinculação e tudo que sucedeu, nós também observamos, historicamente, uma série de movimentos de diminuição da margem de liberdade do legislador financeiro e orçamentário de estados e municípios, que hoje estamos aqui diante do advogado-geral do Estado, de Minas Gerais, sabe bem que a parcela de liberdade do legislador aqui de Minas é mínima, transformando a Assembleia Legislativa numa mera compiladora das normas que a União Federal, cujo Congresso não é parlamento total, gostei da expressão, é federal, aprendi e utilizarei daqui em diante, e assim fizemos uma série de alterações para priorização de transferências voluntárias, matéria que certamente o professor Regis tratará em matéria de orçamento secreto. Mas as transferências voluntárias contêm algo de odioso também, embora sempre atendam ao interesse público. Em tese, foram geradas para atender o interesse público, né, professora Hélida? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Hoje de manhã até liguei para um prefeito. Prefeito, qual foi mesmo aquele exemplo que o senhor me deu quando eu visitei a sua cidade? Ele me deu o exemplo de um projeto do Ministério da Educação chamado Pró-Infância. É tamanha a eliminação da subsidiariedade que esse projeto pressupunha transferências voluntárias para quem se habilitasse para construir creches, mas o projeto executivo e a planta de construção da creche já vinha pronta, desenhada pelo governo federal, de acordo com um projeto desenhado no estado do Paraná. Só que, se utilizar o pé direito do estado do Paraná para a cidade deste prefeito, que é no norte de Minas, as crianças vão ficar totalmente abafadas por uma questão do calor. Se fizermos no estado do Pará, que é o estado do professor titular Fernando Facuri Scaff, para meu orientador lá na USP, simplesmente vão assar, né, na sala de aula. Então, se tem um critério que elimina totalmente a subsidiariedade, a planta da escola tem que ser a que o governo federal desenhou. É o cúmulo do absurdo. Então, esse sistema de transferências voluntárias, ele também tem algo de odioso no sentido de que ele é voluntário, mas, ao mesmo tempo, submetendo a critérios. Então, retira a capacidade de decisão, coisas básicas, como, por exemplo, as próprias instalações. E, assim, a partir deste contexto, em que nós temos uma dupla normatividade da Lei Institutiva de Despesas e a Lei Orçamentária, nós temos um pressuposto de evasão vertical de poder, e não meramente de autoridade, e poder significa decisões, nós tivemos algumas reformas constitucionais ou atos legislativos simples
que eu vou dar exemplos aqui progressivamente. Um exemplo foi a autorização constitucional, bastante razoável, de criar-se também um gasto mínimo com saúde, a analogia daquilo que já tinha sido feito para a educação no artigo 212, desde 1988. E assim, efetivamente, foi feito, utilizando-se de um critério que o próprio Constituinte entendeu para o financiamento de um direito fundamental para cumprimento do princípio republicano, objeto da tese de titularidade do professor Fernando Scaff, para fazer cumprir um mínimo dentro do qual se entende ser o orçamento, uma baliza objetiva para se entender o orçamento como republicano, se estabelecendo gastos mínimos também para a saúde. Portanto, vejam que fixar um gasto mínimo não aniquila a liberdade do ente federativo de fazer alocações e decisões políticas mesmo, no sentido de poder, porque dentro daquela margem de gastos mínimos, como parâmetro mais ou menos objetivo de cumprimento do princípio republicano, ele ainda poderá estabelecer, dentro daquele gasto mínimo, decisões alocativas de recursos. Sucedeu, porém, que, embora este primeiro exemplo seja um exemplo em que o Congresso Nacional, por reforma da Constituição, limitou a liberdade do legislador orçamentário, a meu juízo, sem nenhum vício de antijuridicidade, inconstitucionalidade de qualquer natureza, nós temos também normas editadas pelo governo, pelo Congresso Nacional, que não fixam um valor fixo, determinado para ser gasto imediatamente, mas mediatamente, diante de uma contraposição entre norma e fato, nós chegamos a um valor concreto que se determina gastar, eliminando a capacidade de realizar escolhas públicas. Me refiro a uma lei específica. Em 2010, a Lei 12.305, relevantíssima, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determinou, em 4 anos da edição desta lei, estão proibidos os lixões. Simplesmente, com um passe de mágica, se esperava que essa tecnologia de deposição realmente danosa, que é o lixão de resíduos sólidos urbanos, acabasse no país. E, muito timidamente, o artigo 18, parágrafo 2º, escreveu: serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União, na forma deste artigo. É uma técnica recorrentíssima, por assim dizer. Basta lembrar do assunto da Lei Candir. Futuramente será editada a norma que regulará futuramente a compensação. Ele nunca veio, depois da DO 25, deu... Os fatos todos os senhores sabem. O que quer dizer que esta é uma técnica muito clara de inconstitucionalmente atingir-se o princípio federativo e o outro que dele deriva, que é a imunidade recíproca financeira. Por quê? Com esta norma, uma série de prefeitos, conselheiro Sebastião Elvésio, passaram a responder ações penais, porque não tinha como fazer o lixão e não tinha o recurso. Por quê? Porque os recursos provisionados pela União Federal por linha de crédito, portanto, não era nem aporte direto, era linha de crédito para financiamento, que já é alguma coisa, foram contingenciados, e nós sabemos que, basicamente, quase todos, para pagamento de serviços da dívida. Então, simplesmente, os prefeitos não têm condições de cumprir e ainda são penalizados, ou seja, retira-se o poder, estabelece-se uma determinação com a materialidade fixa e um tempo fixo, face a qual é possível, matematicamente, dizer, para a deposição de X metros cúbicos por semana, é preciso de gastar tanto para construir o aterro sanitário. Então, existem normas que não veiculam um valor específico, mas, imediatamente, é possível verificar uma determinação específica que retire do legislador orçamentário essa determinação. E, por fim, há aquelas normas por lei ordinária federal, com algum embasamento por reforma da Constituição, que fixam valores específicos. Aqui me refiro aos pisos das categorias. O piso do magistério é um piso que foi editado por lei ordinária federal com autorização de uma emenda à Constituição. O único ministro do Supremo à época que se insurgiu não apenas contra a lei ordinária, mas contra a Constituição, dizia, o ministro Marco Aurélio disse, se hoje nós estamos legislando sobre o piso dos professores, amanhã vamos falar dos enfermeiros. E ele falou naquela época. Nós vamos falar sobre os engenheiros, nós vamos falar dos... Daqui a pouco o governador não manda em nada do ponto de vista da remuneração de seu pessoal. O critério de atualização também é odioso, porque ele parte do pressuposto do valor anual mínimo por aluno, e ele se baseia basicamente na arrecadação tributária do ICMS, principal imposto que compõe a cesta Fundeb, que pode aumentar, mas os vencimentos públicos não, submetidos ao princípio da irredutibilidade. Ou seja, é realmente uma norma que fixa, com autorização constitucional, por meio de emenda, um gasto específico, um número do valor do gasto, originariamente R$ 950,
Piso Nacional de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde veio diferente, pressupondo que a União vai pagar essa remuneração. Mas outro dia, num debate como esse, me disse, e os encargos decorrentes? Mas aí é o mínimo de cooperação. Então, vejam que existe um modelo razoável. Agora veio o Piso Nacional da Enfermagem, que o ministro Barroso suspendeu e o plenário manteve, na DI 7222, que, basicamente, um dos fundamentos que lá constam exatamente é a vulneração ao princípio federativo, do qual quero dizer que decorre essa imunidade recíproca financeira, análoga à imunidade recíproca tributária. E há uma PEC para estabelecer o piso nacional dos fisioterapeutas. Vejam que não estou entrando no mérito, e há também dos policiais militares. Não estou entrando no mérito. Os fins não justificam os meios. Aí que quer dizer aniquilar a federação, mesmo para atender matérias de relevantíssimo interesse público, não é admissível pela Constituição do Brasil. E, com isso, se nós desenhássemos um gráfico de pizza, a partir de 1988, da margem de liberdade do legislador orçamentário e financeiro de estados e municípios para fazer escolhas públicas onde gastar, nós íamos verificar até 2022 uma diminuição até chegar em pequenos municípios à total aniquilação da capacidade de fazer políticas públicas. E aí nós transformamos esses municípios em autarquias, que são meras cumpridoras de ordem do Congresso Nacional. E, se assim for, está violado o princípio federativo, porque nós estaríamos falando só de descentralização administrativa. Então, eu chego a algumas conclusões, já caminhando para encerrar. Chego à conclusão de que, do princípio federativo, deriva o princípio da imunidade recíproca financeira. É uma imunidade, uma limitação do poder de determinar gastos pelo Congresso Nacional. Quero dizer que o vício de inconstitucionalidade tem um nome, assim gostaria de chamá-lo, de desequilíbrio normativo na regulação de obrigações recíprocas. Porque, para mim, eu fixo, não preciso regular agora como vou cooperar, mas para o professor Regis eu determino, vai pagar agora os R$1.000. E com esta desregulação, nós chegamos a normas prescritivas de gastos absolutamente desequilibradas. E deste princípio da imunidade recíproca financeira, eu quero sustentar que determinar gasto por emenda à Constituição ou lei, não importa, estou tratando de atingir a forma federativa de Estado, cláusula pétrea. Determinar gastos federais, por meio do Congresso Nacional, sem participação federal, viola a Constituição do Brasil. Porque se a política é de interesse nacional, e ela só poderá legislar se for de interesse nacional, em razão do princípio da subsidiariedade, é no orçamento dela que devemos achar os recursos para financiar, porque o orçamento dela não se deve apenas para pagamento de previdência, dívida e seu funcionalismo, também para as políticas públicas. E também, se o ato legislativo ou constitucional fixar a despesa, mas prometer que futuramente irá regular, portanto, havendo um desequilíbrio, a despesa está muito bem determinada, a cooperação muito limitada do ponto de vista da eficácia daquela norma, também padeceria de inconstitucionalidade. E é por isso que, enfim, visando garantir a autonomia federativa, financeira de estados e municípios, é preciso reconhecer sempre que, se eles são realmente membros de poder, eles têm que ter poder para fazer decisões alocativas de recursos. E, se assim é verdade, é preciso estabelecer, pelo menos, alguma solução, e eu tenho duas propostas aqui para os senhores, já que está havendo realmente um esvaziamento do poder em matéria de gastos públicos absurdo de estados e municípios. Um desses fatores prioriza a lei da autonomia e desemboca em um controle jurisdicional, que, lamentavelmente, é moroso, tem todos os entraves que sabemos e deve ser evitado. Qual é? O artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição, que regula o processo orçamentário, não é o processo das leis institutivas de despesa de modo geral, mas determina que as emendas, ou seja, a atuação do Congresso Nacional naquele processo legislativo orçamentário, que queiram fazer uma nova decisão alocativa, indiquem os recursos necessários. Me parece que é preciso fazer uma analogia, já que o orçamento do município não é tramitado no Congresso Nacional, e estender essa regulação também para a tramitação das leis institutivas de despesa, que fazem parte da dupla normatização dos gastos públicos, portanto, estamos dentro do mesmo objeto de regulação jurídica, para determinar que a União, quando queira determinar os gastos, indique os recursos necessários. Onde? No seu orçamento, que se eu for indicar os recursos necessários no orçamento do outro, dá na mesma da crítica que eu estou aqui fazendo. E, com isso, nós estaríamos unindo o que os alemães chamam de Gesetzgebung Connexität,
conectividade legislativa. É autoridade com responsabilidade. Quem ordena é o mesmo que paga, que é o que falta no Brasil. E aí desemboco para a minha solução, assim me parece, política, já tangenciada pelo eminente conselheiro, que é a questão da representação de estados e municípios no Congresso Nacional. Se, de fato, ao longo desses 30 e poucos anos de vigência da Constituição, nós observamos uma reiterada descontinuidade, ou melhor dizendo, dissidência entre os votos dos senadores e dos governadores de Estado, precisamos aproximar a política, o interesse político do senador do interesse político do governador. O governador quer enxugar a conta, ou seja, e aumentar a arrecadação. O senador precisa de voto para se eleger e o eleitor quer mais direitos e menos tributos. É lógico que não vai dar certo. Então, nós precisamos de rever algum mecanismo para isso. Um dos mecanismos propostos, que foi publicado em um artigo de jornal pelo professor Onofre alguns anos atrás, é fazer uma chapa. O professor Onofre, não sei se ainda defende isso. Governador, vice-governador, 3 senadores. Vamos votar tudo no mesmo partido. Não sei se resolve, porque partido no Brasil, lamentavelmente, não tem sido também garantia de muita coisa. Me parece que é realmente algo mais próximo do modelo germânico, já aqui referenciado, do Bundesrat. Mas nós não podemos importar aquela experiência, porque outro dia também falei isso em Pouso Alegre, semana passada, disseram assim, uai, isso daí me lembrou senador biônico, nomeação. Não é isso que eu quero me referir. Mas alguma interseção é preciso que ocorra, e por isso mesmo eu tenho uma proposta de que o governador do Estado indique o senador, 2 senadores e o prefeito do município, dos municípios do Estado, se reúnem em assembleia para eleger, até porque nós temos 3 casas legislativas. Portanto, eu sei que é uma matéria de difícil solução, mas é a única por meio da qual nós vamos prevenir esses conflitos, porque a primeira que diz, que é a solução jurisdicional, ela só reprime o conflito, ela não evita. É uma ideia colocada para debate, mas, sem dúvida, o que nós precisamos é fortalecer a lei da participação, fazendo com que, de maneira preventiva e prévia, nós tenhamos uma limitação do poder central de determinar gastos. E, com isso, por meio de atribuição de competência, implementar o que eu quero chamar de princípio da imunidade recíproca financeira. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o professor Reinaldo, dizer que expôs, num tempo tão curto, uma matéria com muita densidade, com muita relevância. Eu conheço seu trabalho acadêmico, que enfrenta essa matéria, 200 e tantas páginas. Vejo aqui na plateia o seu orientador e percebo excelência realmente dessas reflexões em busca de uma federação de verdade, uma federação que realmente permita aos Estados subnacionais cumprirem o papel que a Constituição estabeleceu na repartição das competências materiais alocadas substancialmente para Estados e municípios, mas é necessário, para a execução, o recurso financeiro que não pode se concentrar tão somente na União. Nós, hoje, no período da tarde, pela Advocacia Geral do Estado, estávamos participando de uma agenda no Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Gilmar Mendes estabeleceu a tentativa de mediação sobre o tema da desoneração do ICMS, que passa muito por tudo que o professor Reinaldo nos trouxe aqui, e gostei muito da sua referência ao final de como solução o diálogo institucional, a aproximação efetiva do Executivo com o seu parlamento regional ou das câmaras municipais, viabilizando realmente a aproximação de debate num âmbito republicano, com impessoalidade, mas com efetividade e resolutividade. O professor Onofre, na ocasião aqui em Minas, quando participava do nosso Colégio de Procuradores Gerais, propôs a instalação do Fórum de Governadores, exatamente para buscar efetividade à condução das políticas públicas. Parabéns. Eu, aqui na sequência, passarei de imediato aqui a palavra ao professor Régis Fernandes de Oliveira,
de todos nós conhecidos. Sua obra sobre direito financeiro é uma referência não só para os paulistas, mas para todos nós, brasileiros, aqui em Minas Gerais, muito utilizada e muito consultada. O professor Regis é o professor titular da USP e falará sobre o tema da hora, que é o orçamento secreto. Boa noite a todos. Eu cumprimento o presidente, ilustre procurador, advogado-geral do Estado, acho que é procurador-geral do Estado, doutor Sérgio Pessoa, cumprimento o querido amigo Sidney Beraldo, vice-presidente do nosso Tribunal de Contas de São Paulo, e o queridíssimo Reinaldo Belli. Parabéns pela exposição, maravilhosa, muito bem feita, e nos tratou de professor, mas como disse Guimarães Rosa, né? Professor é aquele que ensina, mas que de repente aprende. Né? Então, muito obrigado pela sua exposição. Cumprimento os anteriores expositores que estiveram aqui, todos eles brilhantes. Por isso, cumprimento na pessoa do Onofre, querido amigo, irmão, que tem sido aí um ponto de referência, um ponto central, junto com a Hélida e com o professor, meu queridíssimo amigo, professor Scaff. Todos eles integram aí um grupo que está fazendo a discussão do direito financeiro no Brasil. Realmente são temas que espicaçam a curiosidade de todos, espicaçam a inteligência de todos os cultores do direito, e todos nós estamos aprendendo muito com aqueles debates que são feitos no grupo de direito financeiro e nesses congressos todos. Então, eu saúdo também os conselheiros, ilustres conselheiros que conheci, tive o prazer de revê-lo hoje, e também as palestras anteriores que assistimos aqui, todas brilhantes. Né? E por que não ressaltar a presença da mulher, que fez uma exposição maravilhosa. Quero cumprimentar o seu pai, já o cumprimentei fora, quero renovar a saudação aqui. Bom, falar do orçamento secreto, todo mundo já falou sobre isso. O mundo jurídico está repleto de posições sobre isso e todos criticam, todos. Bom, eu integrei também o Congresso Nacional, fui 2 vezes deputado federal, e integrei o Congresso, a Comissão de Orçamento. E eu pude ver como a coisa funciona, ou como não funciona. Então, realmente funciona a base do acerto, da composição. Eu me lembro perfeitamente, eu conto isso sempre em sala de aula, uma vez eu passei pela sala eu integrava os 40 integrantes, são 30 deputados e 10 senadores, que compõem essa comissão de orçamento. E passei pela porta do relator, e ele me chamou, vem cá. Por que você quer que põe verba aqui? Falei, como? Está liberado? Não, vê aí o que você quer pôr. E, por acaso, eu sugeri recursos ao Hospital do Câncer de Jaú, não de Barretos, que todo mundo quer ajudar o Hospital de Barretos, mas ninguém ajuda o de Jaú. Então, ele falou, quanto você quer que põe? Eu falei, não sei, o que você pode dispor disso aí? Ele falou, se eu puser 500 milhões aqui, tá bom? Eu falei, põe o que você quiser. Isso aí está ótimo, né? Depois, vamos ver se a gente consegue liberar isso. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. É na base da composição e tal. Então, mas eu não vou tratar só do orçamento secreto, vou tratar de todas as emendas parlamentares. Por que surge a emenda parlamentar individual? Ela surge pelo seguinte: quando você vai votar um projeto de lei, o que acontece? E você apresenta no orçamento, na discussão orçamentária, o que eu acho absolutamente legítimo, apresentar as suas emendas. Você está lá para representar a população, você apresenta as emendas. É legal, está na Constituição da República, é um direito do parlamentar apresentar, não só apresentar suas propostas, como também apresentar as emendas a qualquer projeto. E você apresenta as emendas ao orçamento. E, bom, apresenta, aquilo é aprovado, vai para o plenário depois, aprova na comissão, depois vai para o plenário, aprova no plenário do Congresso Nacional, e depois você começa a querer liberar as emendas. É o desejo do parlamentar, eu quero atender minha base eleitoral. E aí é que surgia o sufoco, porque você ia ao Ministério para tentar liberar uma emenda qualquer que você tenha colocado, e aí virava-se o secretário executivo, não o ministro. O secretário executivo olhava, tirava da gaveta uma relação da votação e dizia, bom, o senhor votou a favor do governo nessa votação, então eu vou liberar a sua emenda assim. É assim que as coisas se passam. Ou seja, precisa ser amigo do rei.
senão nada sai. Daí é que veio a emenda individual, a emenda a 86, que instituiu a liberação ou a obrigatoriedade, o chamado, vejam que loucura, orçamento obrigatório, orçamento efetivo. O orçamento sempre foi efetivo, na minha visão, eu escrevo isso há 200 anos atrás, porque o orçamento é uma lei. Se é uma lei, se as receitas são realizadas, as despesas têm que ser cumpridas, têm que ser pagas. Não tem, é uma questão de contabilidade pública. Bom, entrou dinheiro, paga aqui. Vamos ver quais são as prioridades, vamos pagar e pronto. Salvo emergências, eu não estou pensando nisso aí. Mas a obrigatoriedade do governante é cumprir o orçamento, porque é uma lei. E a lei obriga a todos, eu suponho. Não é? Então, essa emenda veio por causa disso, para evitar esse conflito que surgia entre o Executivo e o Legislativo. Eu fui estudar como é que isso se passava. Né? Na Grécia já existia esse conflito. E isso é tratado na Grécia como o conflito agônico. O que é o conflito agônico? É o conflito que não acaba. Não é agora, por exemplo, bom, acaba e vamos impor a ditadura, acaba tudo, fecha o comércio, caça um monte de gente, ponto. Aí rompe-se o conflito agônico. O conflito agônico é aquele que não termina nunca. E é o que ocorre entre os nossos poderes. Isso é eterno, eterno. O Executivo quer legislar e quer também fazer parte do Executivo, ele quer assumir o Executivo. E o Executivo quer fazer parte do Legislativo, quer impor o Legislativo, convida para fazer a sua base de governo, e o Judiciário também, quando bobeia, invade também a esfera do Executivo e a esfera do Legislativo. Esse é o conflito agônico. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Por quê? Porque nós estamos tratando de gente, de humanos. E humano é assim. Né? Todos os filósofos que eu conheço dizem que o ser humano é um ser desejante. Eu escrevi uma peça recentemente, uma peça de teatro, recentemente em São Paulo, chamada O Deus de Spinoza. O professor Aérida me deu a honra de assistir, o professor Scaff também, estiveram lá. E Spinoza já dizia isso. Quando ele estuda a teoria das emoções, no livro 2º, e Sartre já escreveu sobre isso, lá no comecinho do nosso mundo, o mundo ocidental, pelo menos, os gregos estudavam, os romanos estudaram, todos estudaram as emoções, e a emoção é inata. Eu tenho um livro chamado Interpretação e Emoções no Direito. Então, eu acho que o direito não pode funcionar, senão não podemos compreender o fenômeno jurídico em compreender também a alma das pessoas. Né? E basta a invocação de Freud. Freud, no seu notável livro, né? Ele diz o seguinte, que o direito, a civilização começa com a repressão. E é isso. Enquanto cada um faz o que quer, não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer, era o direito de matar o outro, o cidadão daqui, da tribo daqui, mata da tribo de lá, da tribo daqui, mata esse daqui, cada um faz o que quer, não tem problema. Quando começa a repressão é que nasce a civilização, nasce o direito, por consequência. Então, esse conflito agônico surge quando o Executivo impõe ao Legislativo o seu próprio desejo. Né? Você votou a meu favor, você votou nos projetos que eu sugeri, eu vou aprovar as suas emendas. Se você não votou, não tem verba para você aqui. Bom, é claro que tinha que haver uma reação do Executivo, do Legislativo. O Legislativo faz a emenda 86 e diz, nossas emendas agora são obrigatórias. Está vendo, bobão? Eu que mando agora, ponto. E depois, olha, não é só isso, não. Eu também vou obrigar as minhas emendas de bancada, e faz a emenda 100. Então, isso é um conflito agônico que sempre vai existir. Como é que a gente pode resolver isso tudo? E depois, então, agora com a emenda secreta, que eu vou cuidar em seguida, mas eu estou cuidando apenas, mais ou menos aqui, na tese da coisa. Né? O que nós aprendemos desde os bancos acadêmicos? Que nós temos 3 poderes do Estado. Isso está no artigo 2º da Constituição da República também. Né? O poder legislativo, executivo e judiciário. Então, o que é que cabe ao legislativo? Ao legislativo, o ato nobre do legislativo, parece que mudou um pouquinho agora, é fazer emenda constitucional a todo instante. Mas o ato nobre do legislativo é fazer lei. Ele está lá para isso. Então, o que significa a lei? É a inovação primária da ordem jurídica. É a criação de obrigações, respeitados os direitos individuais, que estão no artigo 5º, os direitos sociais. O legislativo faz o que ele quiser. Né? Claro que se pressupõe que faça as coisas bem feitas para pacificar a sociedade, para estimular a sociedade, para dividir bem racionalmente os tributos todos, para incentivar e cumprir os artigos 1º e 3º da Constituição, que é formar uma sociedade justa, solidária, retirar a pobreza. Tudo isso aí está lá escrito. Só que não se faz isso. Né? Então,
esses conflitos todos que nascem servem exatamente para que haja essa pacificação. Então, começa o Executivo agora, o Legislativo, a fazer as emendas e impor a sua vontade. Só que, na sua origem, nessa tripartição de poderes, o que cabe ao Legislativo? Bom, fazer lei. Lei com inovação primária da ordem jurídica. E o Judiciário? Ao Judiciário compete recompor a ordem jurídica quando lesada, produzindo um ato dele típico, que é a coisa julgada. Então, nós temos Legislativo, inovação da ordem jurídica. Se for ilegal e inconstitucional, o Judiciário já resolve isso aqui. E produz coisa julgada, retira a lei, se for inconstitucional, distribui a justiça, etc, etc. E ao Executivo, que cabe nada? Não, cabe sim. O Executivo tem atos que lhes são próprios, típicos, o ato administrativo. Eu tenho um livro sobre o ato administrativo, que chegou até a 7ª edição, depois parou, não reeditei mais. Neste texto, eu procuro analisar as funções do Estado. E a função é exatamente isso. Né? A função legislativa é criar atos inovadores da ordem jurídica, a judiciária produzir feito de coisa julgada, e a executiva, executar o ordenamento. Executar o ordenamento. E o que está sendo feito agora pelo Parlamento? Ele está assumindo uma função legislativa que não lhe cabe. Executiva que não lhe cabe. Não lhe cabe indicar individualmente para quem vai as emendas. É o Executivo que decide sobre isso. Ele tem absoluta competência, de acordo com o todo da Constituição. É que nós juristas, estamos perdendo o senso comum de analisar o ordenamento jurídico como um todo. A gente começa a picar aqui, analisar uma leizinha, uma lei se é constitucional, se não é, o que é isso aqui e tal. Quando temos o todo do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico só funciona se ele tiver as peças conectadas. É como o cosmos mundial. Não é? Tudo funciona, tem que funcionar. Né? Aristóteles já dizia isso, a busca de todo mundo é se encaixar naquele exato instante que nós estamos. Se o ferreiro gosta de fazer ferro, ele vai fazer ferro. Lá ele que se realiza, ele está no seu lugar no cosmos. O jurista também, se ele está produzindo leis, se ele está discutindo leis, se ele está entrando com ação, se ele está repactuando a sociedade, esse é o lugar que ele está. Então, nós temos que buscar entender o todo do ordenamento jurídico. E o todo do ordenamento jurídico me indica, pelo menos a mim, me parece isso, que nós temos uma chamada, na aplicação do orçamento, uma chamada reserva administrativa, que é indevassável pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo. Nós discutimos muito o problema do mérito do ato administrativo. Aqui o Judiciário não pode entrar. Bom, essa é uma atividade própria do Executivo. Não pode. O Executivo tem o poder de decisão para executar a ordem jurídica. E só a ele cabe isso. O Judiciário tem o seu orçamento, e ele que executa o seu orçamento, o Legislativo tem o seu orçamento e já faz e resolve com isso. Mas o orçamento é do Executivo. Ele é que detém o poder de determinar onde vão ser as verbas. E mais, pior que isso, é que nessas emendas secretas e tantas emendas individuais e de bancada, serve para quê? Para quê? Para atender o parlamentar e criando entre o parlamentar e o não parlamentar uma discriminação inconstitucional. Por quê? Meu Deus do céu, se eu tenho milhões para distribuir para a minha base de governo, é claro que eu vou chegar lá com muito mais força do que qualquer outro. Se eu dou dinheiro para os prefeitos da minha região, para 30, 40, 50 prefeitos, todo ano, 4 anos dando dinheiro para os caras, é claro que ele vai me apoiar. Se for um homem correto, pelo menos, dá resposta. Às vezes tem, na política tem muito disso, né? O cara vira as costas de repente. Mas supondo que sejam corretos, eu vou ter ali a minha base. Quem que vai entrar ali? Ninguém. Não entra outro. Por quê? Porque ele está vinculado a mim. Por quê? Porque eu dei dinheiro para ele. Que dinheiro que eu dei para ele? Do povo, do Estado, da União. Ora, isso cria e agride ostensivamente, na minha ótica, o princípio da isonomia. Porque quem vai concorrer com ele vai concorrer numa situação muito pior. Ele não vai ter condições de alcançar aquela mesma situação. Isso cria uma odiosa discriminação entre parlamentar e não parlamentar. Porque ele já está lá. Quando eu estive lá, eu tinha o meu gabinete com um monte de funcionários, com alguns funcionários, é verdade, não vamos espinafrar também a função legislativa. Não, o legislador tem seus méritos.
tem o seu... Eu tinha um apartamento funcional, muito bom, antigo, mas muito bom, e, enfim, você tem lá certas prerrogativas, né? Mas você exerça a sua atividade própria. O juiz não pode decidir sobre... Não pode estar aí prevendo nada no orçamento do Estado, da União. E o parlamentar também não pode. Primeiro, que cria essa odiosa distinção que agride o princípio da isonomia. Segundo, que agride ostensivamente, na minha ótica, o princípio da tripartição de poderes. Se é que a gente pensa ainda em tripartição de poderes, porque cada um entra no poder do outro. Claro que eu já tentei dizer aqui do conflito agônico, né, que isso realmente existe. Então, nós temos... sob esse ângulo, eu sugeriria a inconstitucionalidade de todas as emendas, tanto a emenda constitucional 86, como a 100, e como a emenda, essa eu vou tratar um pouquinho mais para frente, essa é mais inconstitucional que as outras, se é que a gente pode dizer isso, nem direito. Todas são inconstitucionais, na minha ótica. Agride o princípio da isonomia, agride a tripartição de poderes, e também o princípio republicano, né, que o professor Scaff cuidou tão bem no seu texto. Então, o que acontece? Vejam bem, essa emenda chamada emenda secreta, aí é um horror total. É que a federação está torta, gente, o país está torto, o país está capenga, cada um faz o que quer, faz o que acha, cada um puxa para si, e nós estamos num conflito de individualidades absurdo, absurdo, nós não pensamos nunca no coletivo mais, nunca mais no coletivo. E, em público, pior ainda, né? No coletivo de pequenas coletividades, mas no público, nada. Não há mais espírito público no país. Esse aqui é o problema. Eu que fui deputado, eu vivi isso lá. Vivi com muita intensidade essas discrepâncias todas, essas divergências, esses desconfortos que nos causam a todo instante. Imagina, eu tinha sido desembargador no meu estado, né, de São Paulo, 31 anos no Poder Judiciário. De repente, chegava lá para perguntar para o chefe, para o secretário executivo, se ele podia me liberar a emenda. Ele pegava, abria a gaveta e falou, o senhor votou a favor? Pode. Ou, se não votou a favor, não pode. Quer dizer, vejam que situação mais constrangedora para um deputado federal, que tem votos. Ele não tem voto, não teve um voto, o secretário executivo. Eu tive 50 e poucos, depois, na última, 81. E o que acontece com isso tudo? Primeiro, então, para avançar eu falei para o Sidney que eu ia fazer ele perder o avião hoje, ele tem um voo mais tarde, eu falei, não, você segura, que eu vou falar no mínimo 1 hora, você vai sair daqui correndo, vai ter uma parada lá, vai ter manifestação, você não vai conseguir, aí você volta, a gente janta juntos, né? Enfim, essa emenda, eu já ouvi falar tudo dela, essa emenda é um horror, é um horror. Essa emenda secreta, numa república. Onde se viu isso, professor Scaff? Vossa Excelência que escreveu sobre orçamento e sobre república, o conceito do princípio republicano. Onde se viu isso? A res pública. Cícero hoje deve estar dando volta no túmulo, o grande Cícero de Roma, né? O grande filósofo e orador romano. Quando ele olha para o Brasil, ele fala, meu Deus, o que se passa naquele país? Né? E a nossa res pública, a coisa pública, tem sido tratada desse jeito. E aí, então, vejam bem, trago aqui alguns pequenos textos, né, de Celso Antônio, quando diz que o conteúdo jurídico do princípio da igualdade ressalta que o ponto nodular para exame da correção de uma regra em face do princípio isonômico reside da existência ou da correlação lógica entre o fator erigido pelo critério de discrime e a discriminação legal decidida em função dele. Então, nós temos que ter, para beneficiar ou para conceder uma emenda ao parlamentar, tem que haver o discrimen tem que estar em acordo com o critério de discriminação. Porque, se nós não conseguirmos isolar ou nivelar qualquer um de nós aqui, que não somos deputados, com ele, para concorrer em função de igualdade, nós estamos quebrando um princípio jurídico, que está lá na regra da isonomia. Fernando Facuri diz que a essência da isonomia, ou seja, o objetivo é a redução das desigualdades. Mas, com isso, eu aumento a desigualdade. Eu beneficio o deputado, ou não? Claro que sim. E o princípio da tripartição de poderes, então, nem se diga, basta eu olhar para a Constituição.
Depois tem mais. O princípio republicano, Bobbio, disse, direitos, e nos seus livros, Direitos e Deveres de uma República, com a ideia-mãe é utópica e não encontra aplicação, Cícero entende que a república é o que pertence ao povo. Rousseau chama de república todo Estado regido pelas leis, qualquer que seja a sua forma de administração, porque só então o interesse público governa a coisa pública e que é alguma coisa. Vai por aí afora, eu cito aqui mais outro tanto de autores, e chego às seguintes conclusões. Eu evoco aqui, por final, Kant. Kant, bom, desnecessário dizer quem é Kant, um dos maiores filósofos racionalistas de todos os tempos. Ele diz, todas as ações relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não se conciliar com a publicidade, são injustas. Na sequência ele diz, pois uma máxima que não posso deixar tornar-se pública, sem ao menos frustrar minha própria intenção, que deve permanecer secreta, se deve ter êxito e para que não posso me declarar publicamente, sem que por isso seja levantada indefectivelmente a resistência de todos contra o meu propósito, não pode vir essa contraposição necessária e universal, por conseguinte, a priori, inteligível de todos contra mim e de nenhum outro lugar, a não ser a injustiça com que ela ameaça a todos. Kant, não preciso dizer mais nada, Cícero, Fernando Scaff, Bobbio, todos são unânimes em afirmar o controle que se deve ter, a responsabilidade do governante, a extrapolação dos seus níveis de decência. Tudo isso significa república, né? Nós não podemos pegar a república, ela não tem um significado palpável, material, mas ela é que está no nosso sentimento. É a responsabilidade do governante. O governante tem que respeitar a população brasileira. Não pode brincar com ela, como tem brincado a todo instante. Nós passamos aí algum período, alguns anos, de total tensão. Total tensão. Então, e terminando, o conflito agônico é absolutamente natural. Nós temos o princípio da isonomia que impede a concessão de emendas, sejam individuais, sejam de bancada, sejam as chamadas secretas. Secretas é o pior de todas, mas eu estou embolando todas aqui para dizer, num governo, num Estado democrático, numa república democrática, que está escrito no artigo 1º da nossa Constituição, não é admissível nenhum ato sigiloso, nenhum ato secreto. E a ministra Rosa Weber foi tímida ao apreciar essa ideia. Devia ter mandado logo, e eu ter mandado logo exibir tudo, não tem segredo. Mas lembram-se de uma frase que foi ministro da Saúde, e hoje é o líder do governo, quando ele diz, se eles reduzirem o nosso orçamento, nós reduzimos os deles. Vejam onde estamos. Que espírito público é esse, mesquinho, nocivo à administração pública? Então, se alguém se dispuser a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra todas as emendas individuais de bancada e as emendas secretas, o material eu tenho todo aqui, quem se dispuser, eu duvido que algum partido resolva fazer isso. Portanto, nós já perdemos uma série de legitimados ativos, mas quem sabe, o Procurador-Geral também, acho que não vai se interessar pelo assunto, quem sabe a Ordem dos Advogados ou alguém possa restaurar a nossa dignidade que tem sido perdida. Muito obrigado. Gostaria aqui de fazer um registro e um destaque a duas palavras que o professor Regis coloca e nos fazem refletir nesses tempos difíceis que atravessamos, professor Regis, que é o espírito público e o princípio republicano. Nós temos buscado defender uma atuação dialógica, mas muito na construção do coletivo, da efetivação de políticas públicas. Esse Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem sido vanguardista nessa leitura, e vou fazer aqui de público o registro, porque ele foi veiculado na ocasião na imprensa, mas o conselheiro Cláudio Terrão teve uma iniciativa singular
de permitir que uma política pública de mobilidade que se pretende implantar em Minas Gerais para uma solução da coletividade, do espírito público, o conselheiro Cláudio Terrão proporcionou um diálogo institucional entre entes subnacionais, o Estado de Minas Gerais e municípios, por onde passará o trajeto do Rodoanel, de modo que é fundamental realmente resgatar o espírito público. O papel do presidente não é muito esse, mas o senhor fez referência também à DPF em julgamento no Supremo Tribunal Federal, a DPF 854, que tem para mim que o julgamento de mérito dessa ADPF trará muitas referências paradigmáticas para o cumprimento do orçamento público no Brasil. Nós tivemos agora o reajuste do voto da ministra Rosa Weber, que eu comungo também aqui com o professor Regis, poderia já ter sido definitivo, um pouco o que é o pronunciamento do ministro Edson Fachin, mas aqui, brevemente, e farei isso porque não sei, professor Onofre, se amanhã poderei estar presente e se a ministra Carmen estará aqui. Mas uma homenagem à ministra Carmen, pelo episódio lamentável que sucedeu recentemente com a eminente ministra, pelas relações fraternais que temos com a ministra que foi procuradora-geral do Estado, aqui de Minas Gerais. No seu voto na ADPF 854, diz a ministra, fazendo referência à obra dela, República e Igualdade. Disse ela: a República é o brasão jurídico da igualdade no trato e no retrato da coisa pública, o símbolo tornado princípio jurídico normativo de cumprimento impositivo e impostergável da publicização dos negócios de todos os cidadãos, titulares não apenas do poder, mas senhores do seu exercício e do seu destino. Então, como o senhor bem expôs, temos que realmente prestigiar o princípio republicano e sermos transparentes no trato da coisa pública. Passo logo na sequência, aqui ciente do horário do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Sidney Stanislau Beraldo, que nos trará aqui uma reflexão sobre o tema Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Com a palavra, Dr. Sidney. Uma boa tarde, quase boa noite, né, a todos. Agradecer ao doutor Sérgio, que está presidindo essa mesa, doutor Reinaldo, professor Reinaldo, nosso querido doutor Regis, nosso professor, cumprimentar a todos, alunos e professores. Cumprimentar também os... Eu vou falar aqui um pouco da esquerda, vim aqui para a esquerda, minha esquerda, mas à direita de vocês, né? Porque eu quero fazer aqui uma apresentação, então isso vai me facilitar. E eu pediria aos senhores que mudassem um pouco a chavinha, porque esse assunto que nós vamos falar aqui é um pouco diferente de tudo que nós estamos ouvindo aqui, né, sobre a questão do direito financeiro e tal. Na verdade, é uma experiência já de alguns anos, né, que nós adotamos no tribunal, inicialmente no Tribunal de Contas de São Paulo, e logo em seguida, com o esforço e a determinação do conselheiro Sebastião Elvésio, que naquela época presidia o Instituto Rui Barbosa, foi possível levar esta iniciativa para todos os tribunais de contas do país. Acho que é um avanço. E essa ideia ela teve início na busca dos tribunais de contas e das discussões, né, de nós procurarmos
alguma forma de inovar e aperfeiçoar o nosso modelo de auditoria que pudesse levar em conta também não só a legalidade, a conformidade, né, dos nossos julgamentos, dos nossos relatórios, mas também incorporar a qualidade do gasto público e, especialmente, o seu resultado, né, que, no fundo, é o que o cidadão mais deseja. Não é uma tarefa fácil, né? Nós já estamos há alguns anos trabalhando esse conjunto assim, de indicadores, mas é um processo, né, que está procurando a cada ano se aperfeiçoar. Opa, mas eu queria voltar um pouco aí. Estou com pressa, mas nem tanto. Dá para voltar um pouquinho, por favor? Próximo. Não, aqui. Nós tiramos do nosso planejamento estratégico, né, do Tribunal de Contas, nós temos um planejamento que a cada 4 anos vai se renovando, né, e aí construímos essa missão, quer dizer, fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade. O próximo. E aqui dá a visão, né, depois de longas discussões, né, que este planejamento foi amplamente discutido, porque planejamento estratégico, quando é feito só pela cúpula, ou muitas vezes não tem, né, efetividade, acaba não acontecendo nada. Então, houve realmente uma grande discussão, e nós queríamos que, nesta nossa missão, tivesse estabelecido algum compromisso, né, com aquilo que nós estávamos imaginando, de termos uma avaliação também da efetividade, né? Então, ser uma instituição de referência no controle da efetividade na aplicação dos recursos públicos, né? Próximo. E aí o histórico, quer dizer, nesses anos todos, a maioria dos tribunais, né, até recentemente, trabalhava muito na conformidade mesmo, né? A lei de responsabilidade fiscal, a aplicação dos 212, as auditorias operacionais, né? E aí, dentro dessa conjuntura que vivemos, né, isso aqui já foi feito, essa apresentação foi feita faz tempo, mas não mudou isso aqui nem um pouco, né? Aliás, acrescentou um pouquinho aqui, né, o sanitário, a crise sanitária em função aí mas a própria sociedade, não é, tem cobrado, não é, de que nós temos que o controle tem que ser mais efetivo também, não é, não só na qualidade dos gastos, mas também na sua efetividade e o produto final das políticas públicas que serão entregues e que são entregues à população. Próximo. Aí, alguns avanços, né? Esse aperfeiçoamento do controle externo, quer dizer, um controle social maior, o diálogo com os cidadãos, aqui foi dito, inclusive, né, pelo professor Horácio e outros que passaram aqui, dessa questão dos tribunais também tem esse caráter pedagógico, né, um caráter de não inibir o gestor, né, das suas atribuições. Então, sempre promover um diálogo. E aí, maior eficiência, a busca da auditoria de resultado, enfim, maior efetividade das políticas públicas. Próximo. Aí, algumas ferramentas que foram adotadas, né, que nós entendemos que caminha e contribui no sentido de avaliar mais o resultado. Por exemplo, contratos, né, professor Sebastião Vécio, nós ficamos muito presos a avaliar a regularidade da licitação e do contrato, se está tudo nos conformes e tal. E a sua execução, né, muitas vezes ficava para um outro momento e isso acabava sendo avaliado e sem levar em conta a questão dos valores, do gasto e também do modelo de contrato. Então, nós adotamos a execução contratual, a maioria dos contratos passam a ser avaliados junto com a sua execução.
Então, aqui eu cito um exemplo, um contrato da aquisição de um raio-x por um determinado município. O contrato, a licitação foi ótima, teve disputa, o preço de mercado foi adquirido abaixo do preço de mercado e contrato regular. Não é? Aí, quando nós fomos avaliar a execução contratual, esse raio-x estava na caixa há quase um ano, porque se comprou o raio-x, mas o local para instalar não estava adequado, o profissional que tinha que operar, então, enfim, você analisou o contrato, estava tudo bem, mas não teve efetividade nenhuma. Então, hoje nós analisamos muito e fortalecemos toda essa fiscalização na execução contratual, né? O acompanhamento das contas municipais, sempre olhando 2 anos depois da execução orçamentária e as recomendações, e muitas vezes apurando as irregularidades. Hoje nós fazemos o acompanhamento da execução. Quer dizer, fechou o quadrimestre, nós recebemos as informações, fazemos as avaliações e já emitimos alertas para o prefeito, né, aqueles ordenadores de despesa. Olha, se continuar assim, não vai aplicar na educação, né, e aí a doutora Hélida vai dar o parecer contrário, naturalmente. Se não, vai estourar a lei de responsabilidade fiscal. Então, trabalhamos também de uma forma preventiva, né? E as fiscalizações ordenadas e fiscalizações operacionais, que é uma avaliação das políticas públicas que são implementadas pelo governo. E aqui o conjunto que eu vou apresentar também rapidamente para vocês, né, aquilo que foi inicialmente criado pelo Estado de São Paulo, depois aqui em Minas Gerais, quando o Sebastião Evécio era o presidente, e depois foi para o Instituto Rui Barbosa, e isso, então, se ampliou, que é o chamado IEGM e o IEGE. Em São Paulo, nós criamos também o IEGPREV, porque nós temos 218 municípios que têm o seu PPS próprios, né, e são lá quase 70 bilhões, não é, que se tem, muitos deles com problemas sérios, né? Então, passamos também a criar um conjunto de indicadores para fazermos essa avaliação de resultados da gestão desses institutos. Próximo. Bom, esses indicadores, primeiro o tribunal, preocupação, efetividade, inovação, transparência, fiscalização, auditorias direcionadas, maior eficiência do controle externo. E os gestores, né, também recebem um relatório para mensurar suas políticas, corrigir rumos, reavaliar prioridades e consolidar o seu planejamento. E isso é importante, esse conjunto de informações que é encaminhado para os prefeitos, para os nossos agentes que vão fazer a fiscalização e, principalmente, para as câmaras municipais. Nós falamos aqui, não é, da importância do Poder Legislativo, que é não só aprovar as leis, mas, principalmente, o orçamento, né, e fazer a fiscalização. Então, esse conjunto de informações todas, né, que são encaminhadas para a Câmara tem o objetivo também de contribuir no debate, né? Aqueles que são da oposição fazer a fiscalização, vai ver lá quais são os pontos que não estão sendo atendidos, e a situação vai fazer propaganda e vai divulgar aquilo que está bem feito. Próximo. Bom, a evolução aqui, o embrião começou em 2014, 2015, fizemos o lançamento, já em 2016, esse modelo se expandiu pelo Brasil e fizemos o IEGM Brasil com o apoio do IRB. Em 2017, fizemos uma parceria com o PNUD, não é? O PNUD que produz as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Futuro, e, aliás, tem uma integração muito grande entre esses levantamentos e os nossos indicadores com os 17 objetivos da ONU de 2030. Né? Aqui criamos um chamado Observatório do Futuro, que tem todo esse banco de dados, né? Isso tudo levou nós recebermos um prêmio do Inovare
não é? Ficamos aqui em segundo lugar. E em 19, como eu disse, criamos o IEGPREV. Próximo. O IEGM, as dimensões, nós avaliamos o planejamento, a área fiscal, educação, saúde, ambiental, o IAMB, né, a área ambiental, o ICIDAD e a parte de sistema ITI. Então, são 7 dimensões. Naturalmente, o peso, né, para a pontuação dos quesitos, planejamento, educação, saúde e fiscal tem um peso maior por conta da sua importância. Quem planeja bem vai, sem dúvida, ter um melhor resultado no ambiental, no cidade e etc. Próximo. Aqui nós não evitamos de fazer um ranqueamento entre as prefeituras, né, para evitar essa questão do primeiro, do segundo lugar. Então, fizemos aqui como as agências internacionais. Quer dizer, então, faixa A, altamente efetiva, faixa B+, muito efetiva, faixa B, efetiva, C+, em fase de adequação, e C, baixo nível de adequação. Quer dizer, um nome mais bonito para não ficar ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, né? Então, aqui, politicamente correto, fase de adequação, né? E, de acordo com a pontuação, né, de quem está até 0,5 ou abaixo de 0,5, recebe a faixa 6. Rápido, por favor. Bom, aqui o planejamento. Esses quesitos e os levantamentos que são feitos, né, que são submetidos às informações do prefeito, dos prefeitos que compõem esse banco de dados, quer dizer, não sai, nós não inventamos isso, não é? Nós tiramos isso da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, de portarias, da Constituição Federal, e, ao avaliar o planejamento, né, fazer o diagnóstico, orçamento, gestão, controle, avaliação, e as análises aqui da nossa auditoria eletrônica, a ênfase, a consistência entre o planejado e o executado. Basicamente, é isso que nós fazemos o levantamento no e-planejamento. Próximo. Na parte fiscal, o foco, naturalmente, execução financeira e orçamentária, manutenção dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicação de recursos vinculados e transparência da administração. Aqui não tem muito segredo, até porque é o foco mesmo do trabalho e da atribuição dos tribunais de contas, né? Próximo. Na área da educação, quais são os quesitos são baseados em quê? O artigo 211 da Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Plano Nacional de Educação e pareceres do Conselho Federal de Educação. Aqui analisamos a estrutura, o número de alunos por sala de aula, profissionais, se tem carreira, se não tem, os serviços que são disponibilizados, qualidades e tal. Próximo. Saúde, também foco, portaria 2488, Política Nacional de Atenção Básica, porque é atribuição do município, atenção básica, portarias do Ministério da Saúde, pactuações bipartites e tripartites. Próximo. Eu estou passando aqui rapidamente a base, não é, que compõe os nossos quesitos, que são por volta, hoje, de 280 quesitos distribuídos entre estes 7 temas. Na área ambiental, o foco do levantamento, Lei de Saneamento Básico, Lei de Resíduos Sólidos, novo marco de saneamento, que proporcionou uma mudança aqui nos quesitos, e um programa Município Verde Azul, que o Estado tem um programa Município Verde Azul, que tem uma série de indicadores, e nós também aproveitamos as informações já colhidas pela Secretaria de Meio Ambiente. E cidades, foco, Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, construindo cidades resilientes da ONU e Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Isso parece um ponto...
e cidade, o que é isso, né? Exigência demais e tal. Aí, quando tem um evento, né, que morre 70, 80 pessoas, que o município não tem um levantamento das áreas de risco, não tem um sistema de atenção à população quando passa por esse processo, né? E só nesses momentos é que a gente valoriza levantamentos dessa natureza, né? E, aqui, por último, o último tema é o IGOV-TI. O foco é lei de acesso à informação, não é? Que trabalhamos muito forte nisso, a lei de uso da internet e boas práticas de mercado, não é? E aí, Elvésio, a governança, né? Que a governança que a gente avalia lá aliás, a governança está sendo avaliada em quase todos os temas aqui, não é? Mas na área de TI, né, se não tem uma governança, um plano de diretrizes, é complicado, numa área dessa em que se pretende cada vez mais ter um governo digital, né, que é o grande sonho de todos nós. Próximo. Como nós fazemos isso? Esses quesitos são encaminhados aos municípios, né? Então, toda essa coleta de dados que são feitas, a importância que nós verificamos, depois de 2 anos, que esses dados precisariam ser validados, né? Porque muitos deles, quando nós fomos validar, nós percebemos que os 2 anos, né, estavam lá em cima, 70%, 80%, estava tudo bom, tudo certo nos municípios, porque era só declaratório. Aí, quando fomos fazer a avaliação, aí sim deu uma queda razoável. Então, a avaliação, a apuração e a divulgação dos resultados. Estas são as etapas. Próximo. Vamos lá. Então, como eu disse, olha, começou em 2014, esses 2 anos aqui, nós não fazíamos as avaliações ainda. Então, nós até desconsideramos isso, né? A nota é essa aqui, quer dizer, seria 0,7, 0,65. Né? Isso é a composição dos 7 temas, a avaliação desses 280 quesitos e mais alguns subquesitos não são todos pontuados. Pontuados nós temos por volta de 95 quesitos que são pontuados. Os outros, embora não sejam pontuados, mas facilita a criação de um banco de dados e de informações que, uma vez extraída, facilita a avaliação de outros quesitos. Mas, infelizmente, quer dizer, até a gente faz isso com uma certa tristeza, né, porque, infelizmente, tem caído, e aí fica claro, né, 2020 com base 2021 com base em 2020, que tem um cortezinho ali, mas já estamos fazendo a coleta das informações de 2021 e também, pelas informações que chegaram, houve uma queda, né? Então, aí, impacto da pandemia, né, sem dúvida, contribuiu para isso. Próximo. Aqui, por municípios, isso aqui é um número de municípios. Então, vejam bem, ao longo desses 8 anos, nós não tivemos nenhum altamente efetivo. E aqui é aquilo que eu disse, né, 198 efetivos sem validação. Depois que começamos a validar, né, próximo. Índice aqui do planejamento. Isso é o que eu queria até chamar a atenção, né, vocês, os alunos que estão aqui. Nós não temos uma cultura de planejamento. Nós não temos e não valorizamos o planejamento. E o arcabouço jurídico que nós temos à nossa disposição, ele é muito bom, porque ele estabelece que o PPA, você tem um plano de 4 anos, depois você tem a LDO e tem a LOA, né? Aqui, como o nosso foco é olhar o PPA, ver os objetivos, as ações que estão colocadas lá, e depois olhar o orçamento, se o orçamento tem aderência, aí você percebe que muitos objetivos e metas que foram colocadas aqui não têm recurso.
professor, se não tem recurso, como que você vai atingir as suas metas? Olha, aqui nós fizemos, dentro da nossa atribuição também de trabalhar de forma pedagógica, então, nós produzimos cursos na nossa escola de contas, publicamos um manual, né, um manual de como se fazer um bom orçamento, né, de ter uma estrutura mínima. Os municípios são muito pequenos. Não, uma pessoa que cuida, treinada e capacitada, né, para cuidar do orçamento e fazer o seu acompanhamento. Mas, infelizmente, ainda não tivemos muito sucesso. Mas não desanimamos, não. Nós estamos agora, já para o próximo ano, vamos fazer toda um planejamento de cursos, né? E que, muitas vezes, o que acontece também é que os prefeitos, muda o prefeito, e o prefeito, você treina e capacita para TI, para o planejamento, aí muda o prefeito, o cargo é comissionado, aí tira, troca, e tem que começar tudo de novo. Não é? Tanto é que o ideal é que a gente faça isso com servidores efetivos, né, da casa, tanto nessa área de TI, de planejamento, como na questão, no controle interno, né? Mas, infelizmente, é isso. Vamos lá. Aqui quero falar rapidamente também, mas olha aqui, em 2020, 419 municípios do Estado de São Paulo, da Federação da República, tiveram baixo nível de adequação em planejamento. E olha que, o que nós exigimos, o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que está na Constituição, como eu disse, não inventamos, porque, às vezes, vira e mexe Tiago, prefeitos, né, eu já ouvi muito isso, Beraldo, mas nós estamos no Brasil, nós não estamos na Bélgica, na Dinamarca, não é? O tribunal está exigindo demais, então tem que mudar a legislação. Se fazer uma audiência pública, divulgar, dar transparência nessa audiência pública, fazer a audiência pública num horário que a população possa participar, fazer o mínimo de pesquisa, quais são as necessidades da população, não é, se tem creche, se não tem creche, quais as vagas que precisam ser preenchidas e tal. Se olhar o PPA e a LOA, e não tiver consistência, se isso for exigir demais um planejamento, então, como que nós vamos fazer? Não é? Acho que nós estamos... É o básico do básico. Próximo. Eu só mostrei aqui a saúde e educação, até que a gente aparece bem. Nem trouxe aqui por conta do tempo, né? São muitos números e tal. Mas no ICIDAD também não temos bons resultados, né? Aquilo que eu disse, quando acontece um evento, aí ninguém sabe nada, o que tem que fazer, aonde, quem que vai cuidar. Não é? E olha, o Estado de São Paulo tem uma casa militar que tem toda uma estrutura, tem orientações, tem curso, né, da Defesa Civil, basta assinar um convênio, né, com os municípios. E um dos quesitos que nós levantamos é isso. Tem um convênio de colaboração, né, com a Casa Militar? Muitos municípios não têm. O ICIDAD também, 461, baixo nível de adequação. Próximo. Esse é o IGOV também. E o que nós perguntamos aqui? Tem uma assessoria ou tem um técnico, mas uma pergunta aqui, principalmente aos alunos. Se não temos um bom planejamento e não temos sistema, né, hoje, que sistema, tecnologia da informação, é difícil apresentar bons resultados. Outra informação importante que levantamos, todos os municípios que têm um bom planejamento e que mostrou aderência entre o PPA, a LOA, e tem um resultado melhor nas outras, na área de saúde, da educação ambiental. Então, quem tem um bom planejamento impacta positivamente lá na frente. É o que demonstra os nossos dados. Próximo.
Aqui o pontos de atenção falei até com o Terrão, falei com o Elvésio, né? Não tive a oportunidade de conversar com o conselheiro Terrão. Nós levantamos, agora, depois de 8 anos, resultados insuficientes, fazemos recomendações, determinações. Na reincidência, quer dizer, não cumpriu, 2 anos depois, não é? Nós estamos já dando parecer contrário nas contas das prefeituras. Não é um desejo, não é esse o nosso objetivo, mas nós estamos há 8 anos levantando esses dados, já demos tempo suficiente para que os municípios pudessem se organizar e, com isso, apresentar melhor resultados. E nós começamos isso agora, nesse ano. E aquilo, o político que está administrando, enquanto nós estávamos só recomendando pedagogicamente, agora começamos a rejeitar, aí já os escritórios de advocacia, consultores, está todo mundo querendo o que é esse IGM aí, quais são os pontos que nós temos que correr atrás. E é isso, infelizmente, que tem que ser feito. Já começamos a dar parecer contrário. Vamos em frente. Aqui só informando os produtos, porque nós produzimos... quais são os produtos? Tem aqui o anuário, que é uma visão global, como eu estou demonstrando aqui. Esse Smart é a matriz de risco, onde todos que têm pontos de atenção e que, ao se validar, verificou que tem deficiência, o agente de fiscalização recebe esse material para que, no ano seguinte, ele já faça as observações devidas. Então, é um instrumento de fiscalização, uma ferramenta muito importante. E, além disso, todos os dados estão disponibilizados no portal do tribunal. Quer dizer, qualquer cidadão, qualquer vereador, clica lá, coloca o nome da cidade dele, ele vai verificar todas as informações, os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos de atenção estão disponibilizados para o exercício. Eu acho que o nosso papel, nós fazemos o controle externo, levantamos dados e transferimos essas informações para os representantes do parlamento, as informações para os cidadãos, e aí o controle social está instrumentalizado com dados técnicos para poder fazer a sua cobrança e as suas escolhas. Aqui nós agora já começamos, aqui temos em Minas Gerais, em alguns estados, não conseguimos ampliar ainda, já um IGE, que é a avaliação do Estado. Ceará também. Tem. Acho que são 5 ou 6 estados, que nós temos também. E o da Previdência, que eu falei, que nós criamos em função do número grande de municípios que nós temos em São Paulo, que tem esses institutos. E é uma preocupação enorme, porque, infelizmente, a maioria deles não tem uma boa gestão e tem rombos do cálculo atuarial seríssimo. Esse é se alguém quiser mais informações, no nosso portal, todas essas informações do que nós estamos apresentando aqui estão lá disponíveis. Acho que é isso. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao conselheiro Sidney Beraldo pela exposição e que, embora nós já conhecêssemos boa parte do trabalho do conselheiro, está aí à disposição na internet, mas vê-lo falando e de viva voz aqui é muito importante, porque internaliza a importância, eu diria, da criatividade, da inovação no ambiente público, principalmente do controle. E eu me recordava aqui do saudoso, querido, de todos nós em Minas Gerais, mas no Brasil, o professor Paulo Neves de Carvalho, que dizia muito a importância, já na década de 60, do controle finalístico, do controle efetivo das políticas públicas, não
desprezando a importância do controle burocrático, mas que o foco tenha que ser o controle que dá resolutividade, que faz a entrega aos cidadãos dos direitos fundamentais. Então, parabenizo o senhor e que essa boa prática administrativa tenha repercussão no conjunto da federação. Eu agradeço a todos, mais uma vez, a gentileza aqui do convite do meu amigo Onofre para poder participar, sempre muito bom, porque saímos da zona de conforto, mexe com a gente e nos faz refletir. Fundamental esse ambiente da academia e das instituições realizando esse tipo de seminário. Obrigado. Devolvo aqui a palavra ao cerimonial. Os nossos agradecimentos ao advogado-geral do Estado de Minas Gerais, doutor Sérgio Pessoa, pela condução dos trabalhos. Agradecimentos estendidos aos palestrantes, professor Reinaldo Belli, professor Regis Fernandes de Oliveira, e o senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Sidney Stanislau Beraldo. E as senhoras e senhores que estiveram presentes conosco, que nos acompanham também de forma virtual, através da transmissão pela TV TCE-MG. Obrigado a todos pela presença. Lembrando a todos que nossas atividades terão retorno amanhã, a partir das 9 horas da manhã. E será necessário que seja feito novamente um novo credenciamento, que se inicia às 8h30 da manhã. As nossas atividades, às 9h. A todos pela presença até esse momento. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.